Antes de começarmos a orar, feche seus olhos por um instante. Respire fundo. Esvazie a mente da correria do dia. E agora, vamos ouvir a voz de Deus. Sabe, a vida é como um campo de batalha invisível. Cada passo, cada escolha, cada esforço carrega peso eterno. Há quem diga que você colhe o que planta, e de fato é verdade, mas há algo mais profundo nisso quando se trata da nossa fé. Pense em um escritor solitário que passa madrugadas escrevendo, apagando e reescrevendo, enquanto o mundo dorme. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas ele continua. Um dia, aquele texto escondido alcança o mundo e transforma vidas. Ou imagine um atleta, suando antes do sol nascer, treinando quando todos descansam, lutando contra a dor. Anos de esforço silencioso, até que enfim chega a recompensa. A medalha, o reconhecimento, o sonho realizado. Agora pare e reflita. Com Deus, acontece o mesmo. Cada vez que você decide obedecer, mesmo sem entender. Cada vez que perdoa quem te feriu. Cada vez que ama quem é difícil de amar. Cada lágrima, cada oração feita no silêncio. Nada disso é desperdiçado no reino de Deus. Tiago 1,12 declara: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Não. É só sobre vencer. É sobre permanecer de pé. Ficar firme mesmo chorando, mesmo sem respostas, mesmo sem aplausos. Se isso falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu escolho permanecer. Você já se sentiu pequeno demais para ser usado por Deus? Já olhou para o céu e pensou: eu? Logo eu, Senhor? Moisés tinha dificuldade de falar. Gideão se via como o menor da sua casa. Davi era só um pastor de ovelhas. E ainda assim, Deus os chamou, usou, e transformou suas histórias em eternos testemunhos de fé. Deus não escolhe como o mundo escolhe. Ele não olha a aparência, currículo ou fama. Ele vê o coração. Vê aquele grito silencioso que ninguém escutou. Vê aquele sonho enterrado que você nem ousa mais mencionar. Vê as madrugadas em que você chorou sem ninguém saber. Coríntios 1,27 nos lembra: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus te escolheu não apesar das suas fraquezas, mas por causa delas. Porque é nelas que o poder dele se manifesta. Ele não quer que você seja perfeito. Ele quer que você seja disponível. Então, da próxima vez que o medo bater, lembre-se: não é sobre quem você é, mas sobre quem ele é em você. Se você crê nisso, comenta agora: eu fui escolhido por Deus. Você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo, mas mesmo assim, nada muda? Você ora, jejua, perdoa, se cala quando poderia gritar, ama quando poderia ignorar. E mesmo assim, parece que o céu está em silêncio. Mas deixa eu te lembrar de algo poderoso. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Ele trabalha em silêncio. Ele age nos bastidores. Ele não esqueceu de você. Nunca esqueceu. Isaías 49,15 traz uma promessa emocionante. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Você não é um número. Não é só mais um no meio da multidão. Você tem um nome, tem uma história, tem um propósito. Deus conhece cada detalhe da sua jornada, até aquele que você esconde dos outros. E Ele não te abandonou. Quando tudo parecer em silêncio, lembre-se, Deus está escrevendo o próximo capítulo. E talvez Ele esteja usando justamente esse deserto para te fortalecer, moldar e te preparar para algo que você nem imagina. Se você crê que Deus não te esqueceu, comente agora: Deus está comigo. Muita gente vive buscando reconhecimento. Querem aplausos, querem ser vistos, valorizados. E quando isso não vem, bate a frustração, o desânimo, o sentimento de que nada vale a pena. Mas escuta isso: o que é feito em secreto, por amor a Deus,
nunca passa despercebido no céu. Jesus disse em Mateus 6,6: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Talvez você esteja servindo em silêncio, ajudando pessoas sem esperar nada em troca. Talvez você tenha aberto mão de algo que ninguém soube, mas Deus viu. Talvez sua fidelidade não tenha rendido aplausos, mas ela está acumulando tesouros nos céus. Não se preocupe em ser notado pelos homens. Se preocupe em ser fiel diante de Deus, porque no tempo certo, Ele mesmo vai te honrar. E quando for Ele a levantar, ninguém poderá derrubar. Se essa palavra falou contigo, escreve nos comentários. Deus vê o que ninguém vê. A fidelidade a Deus nem sempre traz recompensas imediatas. Na verdade, muitas vezes ela exige renúncia, exige seguir firme, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Mas a fidelidade nunca é em vão. Hebreus 6,10 nos lembra disso com clareza. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda os servis. Deus vê cada lágrima que você derrama em silêncio. Ele escuta cada oração feita no quarto, cada perdão que você oferece mesmo quando dói, cada gesto de bondade que ninguém nota. Enquanto o mundo mede valor por likes, curtidas e fama, Deus mede pelo coração fiel. E Ele prometeu: aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Não uma medalha passageira, não um aplauso momentâneo, mas uma recompensa eterna, entregue pelas próprias mãos de Jesus. Continue firme, mesmo quando não sentir vontade. Continue amando, mesmo quando não for retribuído. Continue servindo, mesmo quando ninguém agradecer. Porque quem te recompensa não é o mundo, é o Rei dos Reis. Se você escolhe permanecer fiel mesmo sem aplausos, comenta agora: minha recompensa vem do céu. Uma das experiências mais dolorosas na caminhada com Deus é quando Ele parece calado. Você ora, clama, jejua, e o silêncio parece ser a única resposta. Mas o silêncio de Deus nunca é abandono. Às vezes, é ensino. Jesus mesmo passou pelo silêncio do Pai. No jardim do Getsêmani, em agonia, ele clamou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. E o céu continuou em silêncio. Mas naquele silêncio, o plano da salvação estava sendo cumprido. Quando Deus se cala, é porque Ele está confiando que você já sabe o que fazer. É como um professor durante a prova. Ele não fala, mas está presente. Ele já ensinou e agora observa como você responde à situação. O silêncio de Deus não significa ausência. Ele está mais perto do que nunca. Às vezes, Ele está trabalhando nos bastidores, alinhando o que você ainda não consegue ver. Outras vezes, está moldando seu coração para suportar o que virá depois. Se Deus está em silêncio com você agora, não se desespere. Persevere. O silêncio de hoje pode ser a preparação para a resposta gloriosa de amanhã. Se você confia em Deus mesmo quando Ele se cala, escreva aqui nos comentários: mesmo em silêncio eu confio. Muitas vezes pedimos a Deus força, e Ele nos permite passar pela dor. Pedimos fé, e Ele nos leva ao deserto. Pedimos paciência, e Ele nos coloca à prova. Porque a dor, por mais difícil que seja, é uma ferramenta divina. Deus não desperdiça sofrimento, a Bíblia diz. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos 5:3-4. A dor ensina o que o conforto jamais poderia. Ela revela quem somos e em quem realmente confiamos. É no sofrimento que descobrimos uma fé mais profunda, uma dependência real, uma intimidade maior com Deus. Jó, no meio de sua dor, declarou: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5.
Essa é a transformação que a dor proporciona, a revelação de Deus de maneira viva e pessoal, não como uma teoria, mas como uma presença real em meio à lágrima. Então, se hoje você está passando pela dor, saiba, Deus está usando isso para te levar a um novo nível. A resposta pode não ser a que você esperava, mas certamente será a que você precisa. Se você crê que até a dor pode ser resposta de Deus, comente agora. A dor também me ensina. Às vezes, o que mais machuca não é o problema, é o silêncio de Deus. Oramos, clamamos, esperamos, e tudo continua igual. Nenhuma resposta, nenhum sinal, apenas o silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. Ele está presente, mesmo quando está calado. A Bíblia nos mostra que durante 4 dias, Jesus não foi até Lázaro. Marta e Maria choravam, perguntando, por que ele não veio? E quando Jesus chegou, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. João 11:4. O silêncio era parte do plano, era o cenário ideal para o milagre. Às vezes Deus se cala, para que a sua glória fale mais alto. Ele espera o momento certo, o tempo exato, a hora perfeita. O silêncio de Deus não é desinteresse, é preparação. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Enquanto ele se cala, ele trabalha. Enquanto você não ouve nada, o céu está se movendo. Confie no silêncio, porque até o silêncio dele é cheio de propósito. Se você confia mesmo quando Deus está em silêncio, escreva: eu confio no tempo de Deus. Viver pela fé é um chamado para os fortes. Não é um caminho fácil. Muitas vezes a fé vai contra tudo o que seus olhos veem, contra tudo o que seu coração sente. É confiar quando não faz sentido. É andar mesmo no escuro. É seguir, mesmo sem entender o porquê. Hebreus 11:1 nos ensina: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não vemos o futuro, não sabemos o que vem amanhã, mas acreditamos porque cremos no Deus que já venceu a morte. E a caminhada pela fé muitas vezes é marcada por dúvidas, medos e questionamentos. Isso é normal. O importante é não permitir que esses sentimentos te façam desistir. Quando o medo bater a porta, lembre-se de que o Senhor é sua força. Quando a dúvida quiser te derrubar, segure firme na promessa que Deus te fez. Você está aqui lendo estas palavras, porque foi chamado para mais do que a mediocridade da dúvida. Você foi chamado para a grandeza da fé que move montanhas. Se hoje sua fé está firme, deixe nos comentários fé inabalável e fortaleça. Quem está lendo agora? Finalmente chegou o momento de olhar para a promessa maior, a coroa da vida eterna. Jesus, nosso Rei, prometeu recompensar aqueles que permanecem firmes, que não desistem, que seguem fiéis até o fim. Tiago 1:12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Essa coroa não é apenas um símbolo, é a confirmação do amor de Deus, o selo da vitória espiritual. É o reconhecimento eterno do seu esforço, da sua perseverança, da sua fidelidade mesmo quando ninguém mais viu. E quando Jesus colocar essa coroa sobre sua cabeça, toda dor, toda lágrima, todo sacrifício terá valido a pena. Você vai entender que nada foi em vão, que tudo teve propósito, que o amor de Deus te sustentou até aqui. Por isso, não se desanime. Continue firme, continue orando, continue amando, continue acreditando, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se você crê nessa promessa, escreva glória a Deus nos comentários e declare sua fé viva.